galerinha linda, bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Natasha e eu trago pra vocês muitas teorias, mistérios e creepypastas. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se agora e também me siga nas minhas outras redes sociais. Puxa a vinheta. E hoje eu vou contar a história verdadeira desse filme. Esse clássico de Tim Burton, lançado em 2005, uma história linda, mas com um significado sombrio, onde Emily morre no dia de seu casamento e fica vagando com a obsessão de casar-se até encontrar Victor, e no decorrer da história ela descobre o verdadeiro assassino e se liberta. Mas você sabia que o filme foi baseado em um conto russo-judaico do século XIX? Essa história se inicia por volta de 1920 com um homem chamado Karl Tanzler. Karl, de família judia, nasceu na Alemanha em 1877 e em 1910 ele foi morar na Austrália, porém com a Primeira Guerra ele virou prisioneiro e retornou para a Alemanha. Karl dizia que era médico, capitão de submarino e conde. Ele adorava mentir sobre a sua identidade, mas ele não era coisa nenhuma. Em 1926 ele foi para os Estados Unidos, ele buscava ter um visto. Quando ele conseguiu, ele alterou seu nome para Karl Tanzler von Cosel. E o motivo desse sobrenome é que ele dizia ser parente de uma condessa chamada Ana Cristina von Cosel. Ele falava para todo mundo que o espírito dessa condessa o visitava todas as noites, e em uma das noites ela trouxe uma fotografia de uma moça, muito bonita, jovem, de pele bronzeada e cabelos escuros. E a condessa dizia que ela era sua alma gêmea. E ao longo dos anos ele disse que isso continuou a acontecer. Ele até se casou, teve 2 filhas, mas o sonho dele era conhecer essa tal moça da fotografia que era sua alma gêmea. A família dizia que ele era um homem estranho e difícil de conviver. Ninguém queria ficar perto dele e ninguém o suportava. Até que, enfim, ele se afastou da família. Então, em 1927, ele começou a trabalhar como técnico em radiologia em um hospital em Key West, Flórida. E 3 anos depois ele conheceu uma jovem muito bonita que vinha de Cuba. O nome dela era Maria Helena Milagros de Hoyos. E aí, gente, aqui começa a história toda muito bizarra. Essa moça, Helena, era exatamente igual à foto que a condessa mostrava pra ele. Então ele estava acreditando que ela era sua alma gêmea. Ele ficou obcecado pela moça. Porém, a moça estava morrendo de tuberculose. A família de Helena não tinha condições financeiras de pagar o tratamento dela, então Karl, quando ficou sabendo, se fingiu de médico e se ofereceu para cuidá-la na casa dele, e a família aceitou. Karl então roubou equipamentos do hospital e levou para sua casa. Bom, enquanto ele cuidava de Helena, ele fazia experimentos com ela, ele estava determinado a salvá-la. Nessa época, Karl já estava com 53 anos e a Helena tinha apenas 21. Karl era obcecado por ela, ele enchia ela de presentes, se declarava, mas ela não correspondia ao sentimento. Helena já havia se casado anteriormente, mas por conta de um aborto espontâneo, o marido a abandonou. Então, mesmo vivendo separados, ela ainda era considerada casada. Naquela época, o divórcio era uma coisa bem difícil. Mesmo com todo o esforço de Karl, em 1931, Helena veio a falecer. Karl então pagou todo o funeral e o enterro da moça. A moça foi colocada em uma tumba com uma portinha. Já que Karl estava pagando, a família não reclamou de nada. Porém, o que eles não sabiam é que apenas Karl tinha a chave dessa portinha. E adivinha? Ele era tão obcecado pela moça que ele passou a visitá-la todas as noites e ficava horas conversando com ela e injetou formol no corpo dela durante 2 anos para tentar preservá-la. E quando o hospital descobriu que ele roubava instrumentos, ele foi demitido. E após a demissão, ele ficou muito paranoico e passou a ouvir a voz de Helena chamando-o para tirar o corpo dela da tumba. Mas o tempo estava passando e ele não estava mais injetando formol no corpo dela, então ele começou a se decompor. Foi quando, em 1933, Karl roubou o corpo da tumba, colocou numa carrocinha e levou para sua casa. E para evitar que o corpo continuasse a se decompor, ele encheu de pano, cabide, trapos, peças de piano, arames, para que o corpo tivesse uma sustentação. E para cuidar da pele, ele passou seda, cera, gesso e outros produtos químicos. E ele também substituiu algumas partes do corpo dela. Além de que ele colocou olhos de vidro e o cabelo, ele usou o próprio cabelo da moça. Quando ela morreu, a mãe entregou o cabelo verdadeiro e ele usou fazendo uma peruca. E para amenizar o cheiro, ele passava perfumes, tônicos, óleos essenciais e desinfetantes. E ele dormia todos os dias ao lado do corpo dela. E depois de toda a alteração que ele fez no corpo dela, ela não tinha mais aparência humana, e sim de uma boneca gigante muito bizarra.
E Carl fazia de tudo com ela. Dançava, colocava sentada em mesa, dormia todos os dias ao seu lado. Ele estava fazendo como uma brincadeira de boneca com ela, né? E claro que a loucura dele não tinha fim. Ele acreditava que se levasse Helena ao espaço, a radiação entraria no corpo dela e faria ela voltar à vida magicamente. E com esse raciocínio em mente, ele começou a criar uma espécie de nave no seu próprio quintal, com o intuito de levar a sua amada para o espaço. Mas isso não foi muito adiante, até porque ele não tinha dinheiro e nem tecnologia suficiente. Então, em 1940, após 7 anos morando com o corpo de Helena na casa dele, foram feitas denúncias pelos vizinhos. Um dos vizinhos alegou para a polícia que viu pela janela Carl dançando com um boneco gigante. Então a irmã de Helena ouviu rumores de que Carl estaria dormindo com a irmã desenterrada dela. Ela foi até a casa dele e descobriu o corpo e chamou a polícia. Só para vocês lembrarem, quando a polícia o pegou, já havia 9 anos morando com o corpo, 2 anos na tumba, colocando formol, e mais 7 anos morando na casa dele, com aquele monte de coisa dentro do corpo. Gente, vocês imaginam o estado daquilo. Sim, ele foi preso, mas a história não acaba aí. Após ser preso, ele passou por exames psiquiátricos que foi considerado mentalmente estável para julgamento. E em 1940, quando ele finalmente foi ao tribunal, o caso foi arquivado e ele foi liberado, já que o crime havia prescrito. Sabe o que isso significa? Passava muito tempo, então a pessoa já não respondia pelo crime. Bom, os médicos analisaram o corpo dela e, depois de tirarem muitas peles falsas, meias, objetos e inúmeras outras coisas, existia um tubo de papel no local íntimo, sabe? O que significava que ele dormia com ela também. Devido a esse caso inusitado, o corpo dela foi exposto em uma funerária, permitindo que as pessoas visitassem o corpo. E mais de 6.000 pessoas foram vê-lo. Depois de um tempo, Carl pediu ela de volta. Sério, não acredito nisso. É óbvio que eles não permitiram, né? E eles ainda enterraram ela em um local secreto para ele não descobrir e tentar roubar o corpo de novo. Após um ano, ele escreveu uma biografia chamada As Aventuras Fantásticas. E também criou outra boneca, só que dessa vez não um corpo de verdade, para viver ao seu lado. A boneca tinha tamanho real e ele morreu em 1952 abraçado nela. A história então se viralizou e para algumas pessoas ele era apenas um cara estranho, maníaco e obcecado pela moça, e para outros ele era um romântico incorrigível. Bizarro, né? E é isso aí, galerinha. Se você gostou da história, não esqueça de deixar o seu like.